Seja Deus pela vida dos irmãos, irmã Keila também. Irmãos, nós celebramos o que Deus tem feito em todos os nossos campos avançando, há um mover de multiplicação em todos os campos. A nossa preocupação já é a necessidade de expansão dos templos em todos os campos. Estamos aí com essa pegada de crescimento nesse período de pandemia. Expansão aqui, expansão no Campo Gênesis, construção em tempo recorde do templo em Campo Verde, expansão em Nobres, expansão no Nova Esperança. A obra de Deus não para. Louvado seja Deus por você que faz parte desta igreja, que tem assimilado essa identidade de uma igreja missionária, de uma igreja que tem bem no seu coração o anseio de gerar discípulos. E vamos avançar mais ainda para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje, algo que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5. João, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nós temos o registro da ida de Jesus para Jerusalém. Antes de chegar na cidade, numa festa que havia, ele passa pelo tanque de Betesda. Sabemos nós que ele tem uma experiência ali com o paralítico de Betesda e promove uma cura, e aquele dia era sábado. Eu quero pensar com vocês a partir do versículo 16. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Grande questionamento, irmãos, não era nem tanto pela cura, mas por Jesus ter feito essa cura no dia de sábado. E Jesus era muito questionado, porque para o judeu ele estava quebrando a lei. E o que Jesus faz é uma reinterpretação da lei, que a vida tinha mais valor e sentido do que a guarda do dia, e que Jesus era o Senhor do dia. Eu não estou atrelando nessa compreensão somente a esse texto, mas quando você analisa toda a explicação de Jesus em outros momentos, que Jesus fala acerca do sábado, que ele é questionado, Jesus nos dá a compreensão que ele está dizendo que a vida ela é mais importante do que a lei, nesse sentido, do sábado. A partir do versículo 17 nós temos: e Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É importante nós termos a compreensão que Jesus falava aos judeus, e Jesus está falando de um trabalho que o conduziria até o sábado messiânico. Então o que Jesus está dizendo é que o Pai continua fazendo a obra dele, e em conexão com o Pai, ele dá continuidade a essa obra, e ele continua fazendo o que o Pai está fazendo. Porque nós chegaremos num tempo onde experimentaremos o descanso e o sabat, que é o sabat eterno. Jesus vai tentando colocar isso na cabeça dos judeus. E esse processo não é simples, essa missão não é fácil, porque ele vai encontrar muita resistência na busca de entendimento da missão que ele tinha, de poder revelar que era o Messias, era o enviado de Deus e era o esperado de Israel. E aí ele chega curando no sábado, isso começa já a criar uma oposição dos judeus contra ele. E aí ele vai trazendo para nós algumas expressões que é preciso nós buscarmos entendimento acerca disso. Versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Preste bem atenção. Que a igreja de hoje, irmãos, precisa ser uma igreja preparada, não só para viver por Cristo, mas para morrer por Cristo. Nós temos que ter essa compreensão que cada dia as coisas vão afunilar, e é importante que nós assimilemos isso, não como algo
que vai nos pegar de surpresa. Isso já foi registrado, e quando nós olhamos para a palavra de Deus no sentido apocalíptico, nós temos a compreensão que a Bíblia nos avisa dos finais dos tempos, da perseguição. Então, quando Jesus ele vai trazendo o conhecimento da verdade, vai trazendo a revelação, ele vai já encontrando oposição e resistência e uma intencionalidade de matá-lo. Ele chega, e quando Jesus inicia o seu ministério, ele é bem recebido e é recebido com muita admiração. Está entre nós um rabino, um mestre, um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Isso era notório para os judeus. Alguém que falava como ninguém falava, falava com uma grande autoridade, as pessoas ouviam. E as pessoas ouviam fazendo uma distinção entre os escribas, os sacerdotes, aqueles que ensinavam na sinagoga, e eles falavam, esse homem tem alguma coisa diferente. Mas ele era visto e percebido como um homem qualquer, como um grande rabino, como um grande mestre, mas como homem. E Jesus vem com o propósito de revelar a sua natureza divina, não somente como Deus, mas como Filho de Deus que tinha sido enviado em resposta às promessas feitas desde o Gênesis. Então, quando você lê as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, você vai se deparar com todos os livros, os registros, apontando para o Messias, para o Yeshua HaMashiach. E Jesus vem trazer a eles a revelação de que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Mas quando ele começa a promover alguns entendimentos, ele começa a criar não somente uma resistência aos seus ensinamentos, mas um desejo de exterminar. Esse homem vai dar trabalho. É melhor a gente achar uma forma de matar ele. E o versículo 18 nos traz essa clareza de entendimento. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Isso para os judeus era blasfêmia, irmãos. Os judeus vai falar, rapaz, esse homem está dizendo que Deus é o pai dele, que ele é filho de Deus. Isso ia gerando uma aversão na pessoa de Jesus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Pai por si mesmo não pode fazer coisa alguma que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. O que Jesus está querendo nos ensinar neste versículo é dizer, olha, eu tenho uma conexão tão grande com o Pai, e o Pai está fazendo algo, há uma obra do Pai na terra, e aquilo que o pai faz, eu imito. Na psicologia seria o processo de imitação inicial, quando o filho começa a fazer as mesmas coisas que o pai faz. O pai vai fazendo e o filho vai imitando o que o pai está fazendo. Jesus estava querendo dizer, pai, tem uma obra. Nesse exato momento, irmãos, e aí eu trago para esse tempo, é necessário que nós tenhamos uma compreensão do que Deus está fazendo. Nós temos várias agendas, nós temos vários planos e projetos. Nós temos, às vezes, um planejamento de vida, planejamento existencial, mas existe um planejamento que transcende ao nosso planejamento. É o planejamento de Deus, é a agenda de Deus. Para 2020, com certeza, nós tínhamos muitos planos, muita coisa já pensada, idealizada, que iria acontecer. Mas na agenda de Deus, Deus tinha algo para fazer na terra, Deus tinha algo para executar na terra. E quando nós não temos essa percepção que Deus está fazendo algo e nós precisamos nos encaixar no fazer de Deus, nós vamos ficar fora desse trabalho divino. Deus está trabalhando nesse exato momento e dando a nós a possibilidade de poder identificar um sinal, o cumprimento do sinal, de tudo que já está registrado. Não é novidade para nós, mas quando nós assimilamos, peraí, Deus está mostrando para nós que a agenda dele agora é um despertar da igreja, para que a igreja possa abrir os olhos e nessa compreensão do fazer divino, que é um fazer de ceifa, de
tratamento da noiva, porque nesse juízo de Deus, e a gente olha a China e olha tudo que está acontecendo, o vírus, tudo que está sendo lançado sobre a terra, a gente não pode desconectar isso do trabalho de Deus, tanto de julgamento, e o juízo de Deus começa pela casa dele, para ajustar a casa, para poder colocar a noiva no trilho, para fazer com que a noiva possa assimilar como ela deve estar quando o noivo voltar. Nós vamos ficar fora desse movimento divino de Deus chamar a atenção da noiva e dizer: olha, perceba que eu estou dando sinais, eu estou dando evidência do cumprimento daquilo que eu já tinha revelado, está lá em Mateus, de que a vinda do meu filho se aproxima. E ele está chamando nesse tempo nós para podermos entender o trabalho dele, o que Deus está fazendo, o que o Pai está fazendo, e nós não inventamos novo, nós não vamos inventar nada, nós não vamos criar novo, nós só vamos entrar dentro do trabalho de Deus e dizer: Deus, me insere nesse trabalho. Deus está levantando uma igreja pura, uma igreja santa, porque o que nós vemos aí são comunidades corrompidas que aceitam tudo, que o Evangelho permite pelo meio da graça, ele dá licença para nós fazermos o que nós bem entendemos na nossa vida. Deus está dizendo: olha, eu tenho uma agenda, eu estou realinhando a igreja e o mundo com a minha agenda, para dar um sinal para vocês de que o meu filho se aproxima, que é momento da igreja estar preparada para ela poder enfrentar o que vai vir pela frente. Então esse tempo é um tempo de nós olharmos e dizermos: Deus, nós estamos entendendo o trabalho do Senhor, o que o Senhor está fazendo, e nós queremos ser alistados pelo Senhor como uma noiva preparada, uma noiva santa, uma noiva pura. Nós não lidamos com esse negócio da gente fazer igreja, nós entendemos que Deus está preparando a sua noiva. Uma coisa é homens pensando em programas, é homem idealizando estratégia. Nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos no trabalho do Pai, de poder nos encaixar com essa proposta de sermos uma noiva imaculada. Quem dá o padrão para a igreja, para a noiva, é Deus, e Ele exige que nós sejamos uma noiva santa, pura, uma noiva quebrantada, uma noiva submissa, alguém que está vigilante para quando o noivo chegar, a gente possa saber e dizer: Deus, estamos aqui, nós cumprimos, nós nos envolvemos com esse trabalho do Senhor. Não é dizermos: eu quero me envolver com o trabalho da igreja. A igreja, ela somente replica o trabalho de Deus na terra. E qual é o trabalho de Deus? É fazer discípulos, é expandir o reino dele na terra, e Deus nos chama para isso nesse momento. E quando Jesus diz: olha, meu Pai trabalha, e eu não faço nada se não for pelo Pai, Jesus estava dizendo: eu tenho uma conexão, há uma simbiose tão profunda com meu Pai, que eu só olho o que o Pai está fazendo e eu me encaixo nesse trabalhar do Pai. Fomos chamados para isso, meu irmão. Deus está fazendo algo na terra, há um processo, há um propósito redentor, e Deus está redimindo a humanidade, e nós nos encaixamos nisso, por isso nós não temos como nos folgar, não temos como buscar um sabate nesse tempo. Aqui nós carregamos uma cruz, aqui nós temos uma espada, aqui é tempo de guerra, aqui é tempo de luta, aqui é lugar de você se envolver com as coisas que o Pai está fazendo, para depois você entrar no descanso eterno, no repouso de Deus. Abre o seu coração para isso, meu irmão, fomos chamados para isso. Jesus está dizendo que o filho não faz nada a não ser aquilo que ele vê o Pai fazer. Versículo 20. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Essa ideia de intimidade e de revelação. O Pai vai revelando paulatinamente o que ele está fazendo para o filho. Tanto é que quando a Bíblia vai falar de quando Jesus viria, quando ele voltaria, Jesus diz: olha, nem eu sei isso, só o Pai sabe quando isso vai acontecer. Então a revelação é progressiva. Tem coisas na nossa vida que Deus vai trazendo revelação progressivamente, tanto no sentido eclesiástico como no sentido pessoal. Tem coisas que Deus vai dando para mim paulatinamente. Ontem à noite eu estava pregando uma cidade no interior. Aí
ao término da cidade, ao término da mensagem, um casal procurou, falou: pastor, nós viemos de Tangará aqui, só para esse culto. Nós viemos de Tangará para poder ouvir a palavra, a mensagem. E aí, naturalmente, quando eu comecei a conversar com ele, Deus foi abrindo e descortinando a vida dos três. Eram gêmeos e a esposa. E aí Deus foi trazendo revelação progressiva. Desde quando eu comecei a conversar com eles, nós entramos no nível de revelação inicial, acerca da vida do casal, acerca do propósito de Deus para a vida deles. Falou: pastor, o que é isso? Nunca ouvimos isso, relatou tudo. É revelação progressiva. Deus foi pontuando a vida deles, o estado deles. Deus foi me mostrando uma pessoa numa condição de suicídio. Ele falou: pastor, eu tentei vários suicídios antes de chegar aqui. Deus vai trazendo revelação também acerca do que Ele está fazendo de forma progressiva, mesmo muitos não acreditando nisso. Mas nós temos vivido isso no sentido igreja e no sentido pessoal, de maneira extraordinária. Jesus está dizendo, porque o Pai ama o Filho, e por amor Ele vai mostrando tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Irmãos, quantos estão aqui e que lembram quantas vezes nós estávamos lá no Campo Gênesis e Deus falava assim, Deus vai dar uma área para gerar, Deus vai fazer isso. Então o que nós fazemos? Nós criamos o nosso planejamento a partir da revelação de Deus. Há algo extraordinário no mundo espiritual que Deus, Ele descortina para nós. Nós chegamos numa compreensão, eu e Valesca, que a gente não pode, às vezes, comprar e fazer as coisas mais a partir da nossa escolha. É Deus que escolhe para nós. Eu vou comprar um carro, antes Deus fala a cor, fala o tipo do carro, e às vezes Ele fala assim, usa a pessoa para dizer, eu vou te dar. Sabe o que é isso? É mundo espiritual aberto, irmãos. Às vezes eu vou orar por alguém, e de repente aquela oração normal, comum, e de repente Deus começa a descortinar, falar, Deus tem isso para você, isso. Não é com todo mundo. Meu chamado é pastoral, mas eu tenho uma veia profética. E Jesus está dizendo assim, por amor o Pai vai me revelando o que Ele vai fazer. Jesus está dizendo isso. Versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aqui nós temos dois entendimentos sobre esse texto. Isso quando nós somos sepultados, passamos pela experiência de regeneração, a experiência de salvação, e o nosso ser a partir do nosso crer em Deus, experimenta a mortificação, a negação do eu, e nós passamos por um processo de morte com Cristo, somos ressuscitados e vivificados. Então o Pai faz isso, mas o Filho também nos vivifica. E também, olhando para o final, é o que vai acontecer com aqueles que creem. O Jesus, não só aqueles que fazem o bem, mas o que fazem o mal, vão ser ressuscitados. Versículo 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. É um compartilhamento do juízo, tanto para o galardão, para a recompensa da igreja, mas também para a condenação eterna. O Pai faz isso com o Filho. Ele faz esse julgamento dentro dessa ação de parceria com o Filho. As coisas de Deus devem ser feitas dessa maneira. Versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É a ideia de nós podermos entender como nós devemos valorizar os pequeninos, irmãos. Às vezes tem pessoas que no nome de Deus estão fazendo uma obra, eu estava falando isso para os missionários essa semana, que grandes pastores de Deus não são pastores que estão pastoreando grandes igrejas numericamente. Não são isso, não são esses. Às vezes uma pessoa está num lugar onde ninguém queria ir, pastoreando, fazendo uma obra, num lugar simples de terra. Às vezes as pessoas têm dificuldade para chegar naquele lugar, um povo carente, necessitado, e a pessoa está ali fazendo a obra. Você tem que honrar aquela pessoa, porque ele aceitou um chamado que muitos não aceitariam.
esse é um grande pastor de Deus, é um grande homem de Deus, está fazendo uma grande obra, e muitas pessoas não consideram. Igual os pequeninos, às vezes a pessoa valoriza quem fala bem, quem tem uma teologia, tem um cabedal de informação, que às vezes você fica impressionado, você fala, rapaz, como essa pessoa tem conhecimento. E às vezes a pessoa tem uma consistência doutrinária, tem uma fluência verbal, ela consegue conectar, encadear as ideias, você fala, rapaz, que cara, hein? Impressionado. E às vezes nós estamos dando crédito para essa pessoa e ficamos batendo palma quando nós vemos muitos desses dizendo, a Bíblia está desatualizada. Né? Eu tive que pedir para uma ovelha da igreja, que foi minha ovelha aqui, eu falei, sai dessa igreja, porque a Bíblia nunca foi tão atual como é agora. Porque às vezes essas pessoas vão se tornando tão conhecedoras, tão inteligentes, tão dominadoras do saber, que elas se tornam mais sábias que a sabedoria. Então elas começam às vezes promover um pensar que você fala, rapaz, nunca tinha visto isso. E a Bíblia também nunca tinha revelado isso. É umas coisas doidas. E aí as pessoas começam a admirar e as pessoas gostam dessa admiração. E aí desconsidera aquele pequenininho. Irmãos, eu tenho algumas pessoas que são minhas intercessoras, que você chega lá, a pessoa fala tudo errado. Às vezes ela não tem uma boa argumentação. Mas quando Deus toma aquela pessoa, você fala assim, meu Deus, isso é Deus puro, é Deus puro. Então, o que Jesus estava falando, olha, vocês não me honram, se vocês não me honram, não vai honrar o Pai, aprenda a honrar os pequeninos da terra. Às vezes eu olho uma pessoa assim, bem pequena, simples, e eu olho com muito temor, eu falo assim, estou diante de um enviado de Deus. E aí o que eu faço? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Quanta gente que às vezes eu vou e ouço, às vezes a pessoa pregar, não tem conexão, nada teológica, hermenêutica, tá. Mas aí você fala assim, ela abre a boca, você vê Deus vazar. E aí você fala assim, rapaz, é uma serva de Deus, é um servo de Deus. E a gente olha para aquela pessoa com muito temor e tremor. Jesus estava dizendo, se vocês não me honram, vocês não me valorizam, não vai valorizar o Pai? Não valorizam o Pai também? Olha aqui, vamos lá, versículo, eu estou fazendo só uma caminhada com vocês, não é nenhum sermão, mas analisando o texto e como Jesus estava em tudo esse momento do seu ministério, que era um momento já de início de controvérsia. Versículo 23, para que todos honrem o Filho como honra o Pai, quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu penso que Jesus está revelando aqui que é importante que os judeus saibam quem o enviou, que ele é enviado, ele não só surgiu do nada, ele não somente foi lançado, ele está cumprindo uma missão. Quem não crê em mim, não crê naquele que me enviou. E esse que não crê em mim, não tem a vida eterna. Mas quem crê em mim e entende que eu fui enviado pelo Pai como Filho de Deus, esse não tem a condenação, mas tem a vida eterna. É importante nós termos a compreensão que a igreja precisa resgatar isso, irmãos. Da identidade de Jesus, da missão de Jesus, que ele vem para revelar que ele é Deus, que ele é o Messias, e isso deve ser fundamento, isso deve ser elemento essencial da nossa fé, em quem nós estamos firmados, numa igreja, numa estrutura humana, mas divina não, nós estamos às vezes alicerçados, estamos imersos numa igreja, mas a nossa base de fé é na pessoa do Cristo, é o Cristo que revelou para nós ser o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Jesus está dizendo, quem crê em mim e crê naquele que enviou, esse tem a vida eterna. E os cristãos precisam voltar a celebrar isso, voltar a celebrar que Jesus Cristo é o nosso Redentor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É isso que dá base para nós continuarmos como cristãos que enfrentam os desafios da vida, as tempestades. Tem muita gente hoje que ela está alicerçando a sua espiritualidade
espiritualidade, se a igreja é boa, se o louvor é bom, se o pastor prega bem ou não. Nós estamos firmados na revelação do verbo que é Cristo Jesus, que veio a este mundo para dizer: eu vim para cumprir uma missão, o Pai me enviou, e olhe para mim que eu sou o Salvador, e a partir de mim vocês têm a vida eterna. Quem não crê em mim está condenado. A igreja deve celebrar o Cristo ressurreto. É isso que nos mantém firme na caminhada cristã, que um dia nós nos encontraremos com o nosso Salvador, e Ele vai encontrar em nós a convicção de que nós cremos nele, e isso nos fez nos mantermos firmes na fé em Cristo, na vida cristã. Versículo 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Está falando essa ação de trazer a verdade ao conhecimento, e a partir da compreensão e da audição desta pregação e desta mensagem, o entendimento traria vida para os mortos, para aqueles que estavam mortos. Porque a letra mata, e até então eles estavam firmados na letra. Mas quando Jesus chega e o verbo se faz carne, a vida se manifesta. E a letra muitas vezes trazia condenação, mas chegou a vida. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir da compreensão e da assimilação do caminho, e essa entrada na verdade, eles absorvendo a verdade, eles internalizando a verdade, eles iam passar a ter essa vida. E Jesus está dizendo: olha, eu vim para trazer essa vida para aqueles que estão mortos. Versículo 26: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É importante explicar esse versículo, porque tem muita gente que fala assim: olha, pastor, essa pessoa, eu já ouvi isso de muitos irmãos: pastor, mas essa pessoa era tão boa, ela não fazia mal para ninguém, ela foi para o céu. O que Jesus está dizendo aqui, ele está atrelando esse fazer o bem, é fazer a obra do Pai. Não é só ser uma pessoa boa, tem muita gente boa que não está envolvida com o cristianismo, não está envolvida com as coisas de Deus, que faz o bem. Mas isso não dá a essas pessoas o direito de ter a vida eterna, porque senão Jesus morreu em vão. Ou seja, o fazer o bem é um fazer o bem conectado com o propósito e o desígnio divino. É aquela pessoa que começa a exercer a sua fé, e o exercício da fé revela umas obras que traz a compreensão que essa pessoa está fazendo obras que são dignas do arrependimento. Ela teve uma constatação que ela era pecadora, se rendeu a Cristo, confessou os seus pecados, passou pelo processo de justificação e entra no processo de santificação e de evidência que ele é salvo. E a evidência que nós somos salvos é que nós estamos não somente fazendo a obra de Deus, mas conectado com aquilo que o Pai está fazendo e mandando. Não é assim: eu faço o que eu quero e pronto, cumpri a minha tarefa. Não, o Pai está fazendo algo, me inseriu nessa obra, e o que o Pai faz é bom. As intencionalidades divinas são bondosas. O salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista está dizendo assim: Deus, o que Ele faz é bom. A forma de Deus agir, a ação divina é de fazer o bem, e a reação divina é de reagir com misericórdia. E quando nós entramos nessa dimensão de nos relacionarmos com o Pai, nós vamos fazer uma obra, e essa obra é do bem. É quando Deus move a sua igreja, e quando você olha para a igreja está fazendo bem para a humanidade. E fazer o bem não é só preparar uma estrutura física para receber as pessoas, é uma igreja que se espalha pela sociedade. É quando um cristão está na universidade, e lá ele está fazendo bem, às vezes confrontando uma ideologia enganosa e maligna. É quando a pessoa está no seu campo de trabalho, no seu posto de trabalho, e ele está ali não só para cumprir a sua demanda profissional, mas ele está ali como um missionário do reino,
compartilhando da vida que ele tem dele mesmo, e a vida dele é a vida de Cristo nele. Ele passa a ser um influenciador, alguém que leva aquela pessoa a ter entendimento da verdade, leva aquela pessoa a ser influenciada. Fomos chamados para fazer o bem, fomos chamados para fazer a diferença. É quando você olha para o Brasil e vê pessoas estratégicas em vários lugares, e você olha lá e vê um Deltan Dallagnol, e você vê ele como procurador, e ele está fazendo bem para o Brasil, para a nação, fazendo o papel de discípulo de Cristo, está cumprindo uma missão. É quando você vê homens e mulheres de Deus, você olha assim e fala: rapaz, o que isso está fazendo, que essa pessoa está fazendo é digno de admiração, de aplauso. Sabe o que é? É Deus movendo os cristãos em fazer o bem, não é somente entregar o sacolão. Isso é bom e a gente precisa fazer isso porque tem pessoas necessitadas, mas aonde você pisar é evidenciado e é revelado que você é uma pessoa do bem. Jesus está dizendo: no final, quando todos morrerem, os que fizeram bem vão ressuscitar para a vida eterna, para o repouso eterno, para o galardão e para a recompensa, mas os que fizeram mal, para a condenação eterna. Quem é esses que fizeram mal? É pessoas que às vezes fizeram o bem humanamente, mas fizeram fora daquilo que o Pai está fazendo. Nós precisamos entender, não tem como desconectar. Você fala assim: eu vou fazer do meu jeito. Não, é do jeito de Deus. O próprio Filho se submete ao fazer do Pai. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aí eu quero ir lá para Romanos 2, 5, 8. Romanos 2, 5, 8. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Paulo está falando da impenitência dos judeus, fala também sobre a justiça de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Meus irmãos, Jesus está dizendo e fazendo uma distinção. Aqui é um diagnóstico diferencial. Quem faz o bem, movidos pelo fazer do Pai, fazer do Pai, vão ressuscitar naquele dia e vão experimentar o galardão. Agora, quem faz o mal, e o que é fazer o mal? Essa compreensão tem que fazer. É fazer algo fora daquilo que o Pai está fazendo. Por isso que a igreja tem que estar bem conectada com isso, gente. Nós precisamos constituir uma identidade de igreja, identificando o que Deus está fazendo nesse exato momento na terra. Senão nós vamos fazer pesquisa, senão nós vamos planejar e falar assim: rapaz, o que faz a igreja dar certo? Nós estamos aqui para assimilar o trabalho do Pai e a partir do fazer do Pai replicar o que Ele está fazendo. Quem está entendendo isso? Amém? Então, não é criar nada novo, não é uma estratégia de homens, é um negócio de Deus, gente. A Gerá foi chamado para fazer um negócio de Deus. Pai está fazendo algo na terra. Ele nos deu esse ardor missionário, esse ardor evangelístico. Ninguém para a marcha da igreja. Ninguém para a marcha da igreja. Não é uma legislação, não é uma constituição, não é um movimento maligno de coalizão mundial. Ninguém para a marcha da igreja. A igreja continuará marchando. Ninguém detém. Este foi o lema do movimento pentecostal no Brasil. Ninguém detém a obra santa, ninguém detém a obra santa. Nós vamos avançar. Há um chamamento de Deus para os remanescentes da terra, e nós estamos incluídos isso. Nós não estamos com medo de um vírus, porque se necessário for, nós morreremos pela causa de Cristo. Quando nós lemos a história da igreja, nós vemos um rastro de sangue, e é Deus conduzindo a sua igreja ao triunfo. São homens que servem para nós de exemplo. A igreja marcha confiante. Não é um vírus que vai nos parar, não é uma legislação humana que vai deter a obra de Deus. Nós vamos avançar, nós vamos avançar. Ninguém detém, é obra santa. Isso é fazer o bem, irmãos. Quantos irmãos chegam: pastor, eu estou fazendo isso, pastor, eu estou fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor.
pessoas visitando, pessoas evangelizando, pessoas fazendo a obra de Deus. Às vezes você vem aqui, você vai em Campo Verde, irmãos, eu estava em Campo Verde, eu trabalho, a igreja impactando a cidade, todo mundo falando da igreja, a cidade toda falando, mas que igreja é essa, que povo é esse, que fazem culto sem ter telhado, sem ter parede, que loucura é essa, nosso Deus é louco. Sabe para quê? Sabe o que as pessoas pensavam de Jesus? Falavam, esse homem é louco, é lunático, esse cara é doido falando esse negócio. Mas a loucura dos homens para nós é sabedoria de Deus. Se eles acham que nós somos loucos, deixa achar que nós somos loucos, mas nós vamos com essa insensatez que às vezes os outros têm em olhar para nós e achar que é loucura. Nós vamos marchando triunfante, nós vamos, uma mote da minha juventude, sabe qual era? Olhando para Cristo. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, num lance imprevisto, eu hei de estar ali marchando. Ninguém para a marcha da igreja. Quando eu olho os valentes, irmãos, sendo treinados, esses valentes sendo preparados, esse grupo de jovens comprometidos com a missão de Deus, eu falo, essa geração aí vai viver diferente do que muitos hoje estão aí na moleza. Deus está levantando esta igreja. É diferente que se a gente estiver só mexendo com mutirão, mas não é só mutirão não, irmãos. Quando você tem um grupo de jovens sendo treinado, de adolescente, e eles pegando aqui e marchando para todo lado, evangelizando, abraçando gente, estão aí vencendo no meio dessa pandemia. Sabe o que é isso? É alguém que está assimilando a missão de Deus e fazendo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou começando a me soltar, sabe, porque eu estava cansado, irmãos, aqui, nem dormi direito, rapaz. Eu fui pregar nesse culto lá, voltei cansado de arrebentar. Eu falei para minha esposa, eu falei, amor, eu estou com pendência de sono aí, está faltando. Tem que dormir um pouquinho mais, estou cansado. Mas aí eu comecei aqui, e o Espírito Santo já começou a queimar, irmãos. Aqui. Versículo 20, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Foi esse que disse assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Isso daqui é Jesus revelando para os judeus que o propósito da vida dele, o significado da vida dele é fazer a vontade do Pai. Gente, é isso que nos dá uma identidade como igreja. Qual que é? Que todos nós aqui estamos para compreender o que Deus quer de nós. Nós temos as nossas agendas, nós temos os nossos compromissos, mas a gente olha para a nossa vida, a gente fala assim, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? É quando você entra e a igreja entra nessa dimensão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a vontade do Pai. As pessoas perguntam, mas espera aí, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos fazendo a vontade do Pai, é isso, simples. Jesus disse assim, só isso, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. E você? Jesus estava deixando claro para eles que ele não estava ali por si mesmo. Havia sim uma concordância entre ele e o Pai na obra redentora, mas ele estava ali para fazer aquilo que era do Pai. Por isso que igreja não é lugar da gente falar, puxa vida, eu quero uma igreja desse jeito. Não, não é isso. Igreja é lugar onde todo mundo coloca na gavetinha a sua vontade e fala aqui, ó Deus, eu estou para fazer a sua vontade. E o grande erro dos pastores é querer fazer igreja que possa atender à vontade das pessoas que estão ali. E aí a igreja não avança. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Né? As pessoas falam, rapaz, o que a gente vai fazer para melhorar, para fazer um louvor aqui de primeira, para agradar todo mundo, para o nosso louvor ser o melhor louvor da cidade? O que nós vamos fazer para o pessoal vir para a nossa igreja e gostar? Não entendeu o que Gregório Magno disse, um papa. Eu lendo a patrística, ele diz assim, que o pastor é adúltero, quando ele é encantado pela noiva, e por desejo do amor à noiva, ele deixa de agradar o noivo, e fazer a vontade do noivo, para poder ter o amor da noiva. O pastor que quer agradar a noiva, ele perdeu o seu chamado de preparar a noiva para quando o noivo voltar. Nós não estamos aqui para nos agradarmos, estamos aqui para nos encaixarmos no agrado de Deus. Quando o pai olha para o filho depois dele ser batizado, Jesus desce, passa pelo batismo no Jordão,
o Espírito Santo desce em forma de pomba e ele ouve uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você sabia que isso, se a gente viver a vida só nesse propósito de agradar ao Pai, nós estaremos bem resolvidos psicologicamente, mas você sempre está buscando a aprovação de alguém, às vezes até por uma falta que você não teve da aprovação, do estímulo do Pai. Agora, quando você assimila essa identidade de que você vive para agradar o Pai Celestial, você está livre de toda necessidade de carência humana. Nós precisamos nos envolver com isso, e isso vai tomar tempo. Nós temos que gastar a nossa vida fazendo a vontade do Pai. Versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo e o meu testemunho não é verdadeiro. E aí eu entro para valer no que eu quero falar hoje. Eu só fiz uma leitura junto com os irmãos. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu quero que vocês percebam quem eu sou. Vocês até agora não identificaram qual é a minha missão e quem eu sou. Se eu falar de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Não vai adiantar, porque não funciona desse jeito. Eu vou estar em defesa própria. E ele diz o seguinte: se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ele está falando de quem? De João. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Jesus está dizendo: olha, eu quero que vocês assimilem a identidade. Quem eu sou? Eu vim para fazer a vontade do Pai, cumprir o propósito do Pai. Eu estou aqui em missão, e a igreja está aqui em missão. Você está aqui em missão, é a Missio Dei. Há uma missão de Deus sobre a sua vida, e você precisa revelar que você é filho de Deus, que você está conectado, atrelado a essa mensagem. Como que você vai revelando? Você mesmo vai tendo uma compreensão de você, você vai tendo uma percepção, e você vai dizendo: eu sou cristão. Agora, por quê? Por que você é cristão? Isso que tem que ver, que nós precisamos identificar nisso, a nossa identidade de cristão. Nós temos que ter um testemunho pessoal. A pessoa vai perguntar: que fé você professa? Eu falo: professo a fé cristã, eu sou cristão. E aí você diz: eu sou evangélico, eu congrego em qual igreja? Bom, esse é o testemunho seu. Agora outro pode dizer: eu conheço a Jéssica, ela é cristã, ela é evangélica. As atitudes dela revelam que a identidade dela é de uma cristã. Jesus vai dizer assim, ó: outro deu testemunho de mim, João. E o próprio João disse assim: olha, eu estou aqui, eu vim como enviado, eu sou o precursor, eu vim abrir o caminho, mas eu batizo vocês com água, mas após mim vai vir um que batiza vocês com Espírito Santo e fogo. Após mim vai vir alguém que eu não sou digno de desatar a sandália. E quando ele estava batizando, Jesus aparece, ele diz assim, ó: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está apontando para Jesus, diz assim, ó: não é eu que sou o Salvador, não sou eu que sou o Messias, eu sei quem eu sou, eu só vim abrir o caminho. Ele aponta para Jesus e diz assim, ó: é este que é o Messias, é este que Israel esperava, ele é o Redentor de Israel. Ele estava dando testemunho acerca de Jesus. Tanto é que quando ele estava perto de morrer, ele ficou meio em dúvida. Ele manda os seus discípulos perguntar para Jesus: é você mesmo que havia de vir? E Jesus diz assim: olha, vai lá e dá uma resposta para João Batista. Diga para ele: os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos estão andando, os mortos estão ressuscitando. Ele está dizendo, se ele tem alguma dúvida, fala para ele qual é a obra que eu estou fazendo. Então Jesus está defendendo a sua identidade, e ele automaticamente se defende, ele tem um testemunho pessoal. João fala acerca dele, mas o versículo 34... 35 diz assim: ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Por pouco de tempo, o povo ficou ouvindo João Batista, ia até o deserto para ouvir João Batista, e receberam essa iluminação de Deus por meio de João Batista. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus está falando: eu dou testemunho acerca de mim mesmo. João deu testemunho, mas eu não aceito testemunho humano. Mas sabe o que vocês vão ver?
que eu sou o Messias, as obras que eu faço. A obra que você faz revela se você é cristão ou não. Está entendendo o negócio? Vai apertando, meu irmão. É aquilo que você faz, é a revelação do seu trabalho, do seu comprometimento, da produção de fruto que vai revelar se você é de Deus ou não é de Deus. Jesus está dizendo, olha para as obras que eu estou fazendo. As obras, elas testificam de mim. Isso não é qualquer um que faz isso, que ressuscita os mortos, que cura os cegos, que dá vida às pessoas que estão mortas. Olhe para as obras e a partir das obras vocês vão saber quem eu sou. Você revela a sua identidade cristã envolvida com as coisas de Deus, com a obra de Deus. As pessoas olham para você e falam assim, rapaz, essa pessoa tem um comprometimento com a obra de Deus. E aí você lembra da parábola do semeador que saiu a semear. A semente caiu aonde? À beira do caminho. A semente caiu aonde? Caiu em terreno cheio de pedregoso. Aonde que a semente caiu? A semente caiu entre os espinhos, mas a semente caiu em terra boa. E quando diz que a semente caiu em terra boa, a palavra vai dizer que um deu 30, outro deu 60, outro deu 100. Quando a palavra cai, a pessoa não tem como ficar imobilizada, ela começa a se envolver com a obra, e a partir daquilo que ela está fazendo para o reino, você fala assim, olha, esse é cristão, esse é evangélico, esse é alguém que pelas obras que ele faz, ele revela quem é o Senhor da vida dele. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para realizar uma obra, é uma obra de transformação. Não fomos chamados para parar, não fomos chamados para ficar com medo, mas fomos chamados para marchar. Deus chama você para o envolvimento com a obra dele. Nesse exato momento, Deus está fazendo algo na terra e tem muita gente dando evidência desse compromisso. Jesus está dizendo, olha para minhas obras, essas obras testificam de mim, o que eu faço. E aí nós lembramos de Paulo e de Tiago, né? Paulo diz que a salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Muito bem. É obra de Deus, a salvação é obra de Deus. Aí Tiago vem dizer assim, mostra a sua fé por meio das suas obras. A salvação é pela graça, Jesus fez isso por chamamento do Pai, cumpriu, ele fez a parte dele, e por meio da fé, no que Jesus fez, e salvos do nosso ego e do nosso eu, nós nos envolvemos com o fazer do Pai, e aí revelamos a nossa fé salvífica por meio da obra que nós fazemos. É revelação. As obras não nos salvam, mas revela que nós somos salvos, que nós estamos comprometidos com aquilo que Deus está fazendo. Quem entendeu? Amém, queridos? Por isso se envolva com o discipulado, se envolva com as obras de Deus, meu irmão, com a obra de Deus. Esta igreja não para, nós vamos avante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus fala agora das obras, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. A palavra do Pai não está permanecendo em vocês, porque vocês não estão crendo em mim. Aí versículo 39, Jesus vai dizer, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo, olha, a minha identidade está pautada no testemunho que eu tenho de mim mesmo, mas o testemunho que eu dou não vale. O testemunho que João deu é um testemunho humano. Agora começa a olhar para aquilo que eu estou fazendo. As obras que eu estou fazendo, elas testificam de quem eu sou. Agora o próprio Pai testifica por meio das Escrituras. É só vocês lerem nas Escrituras que as Escrituras estão falando para mim. Estão falando de mim. Jesus está dizendo isso para os judeus, dizendo, ó, leia lá a lei de Moisés, leia os livros, os profetas, leia as escrituras, elas estavam falando de mim, elas estavam já revelando acerca de mim. Vocês não examinam as escrituras, então vocês não conseguem assimilar que eu sou quem eu sou o Filho de Deus. Agora versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Gente, aqui tem uma revelação, eu vou parar em cima dessa revelação aqui.
Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Isso aqui é muito sério, irmãos. É quando às vezes Deus coloca alguém na sua frente, no nome do Pai, preste bem atenção. E aquela pessoa é resposta de Deus para a sua vida, clara. Só que você não assimila aquela pessoa. Você não entende que aquela pessoa está no nome do Pai, falando algo para você. Quantas pessoas não recebem o cumprimento de promessa porque não dão voz, não dão valor à voz que está falando. Quantas pessoas que às vezes vêm falar comigo, eu falo assim, rapaz, é a voz de Deus clara. É a voz de Deus precisa. Uma vez eu estava junto com a profetisa Juliana, e nós estávamos conversando, e de repente ela falou, e esses dois aí? Eu falei, elas estão construindo um relacionamento. Ela falou assim, não estou vendo Deus aí não, hein? Passou um tempo, rompeu o relacionamento. É quando nós assimilamos claramente quando Deus está usando uma pessoa para falar em nome dele conosco, e a gente entra debaixo daquela fala e fala assim, rapaz, eu vou fazer o que Deus está falando. Jesus está dizendo, olha, esse texto aqui é tremendo e é revelador para nós que cremos nessa compreensão do sobrenatural, do transcendente. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Nós precisamos viver nessa dimensão, entendendo que Deus continua falando, Deus continua usando os homens e mulheres dele na terra. Quantas pessoas nesta igreja avançando, progredindo, quantas pessoas indo para uma direção que você fala assim, está debaixo da revelação de Deus, está debaixo da nuvem de Deus, é Deus que está conduzindo a vida daquela pessoa. É quando você tem uma compreensão, não somente de um sermão, mas uma mensagem de Deus, você fala, hoje Deus falou conosco, a minha vida vai mudar, eu vou entrar debaixo desse manto. É quando Bolsonaro, e aí eu vou falar, não é partido, é nada, quando ele escolheu o versículo para dizer assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. E quando Moro entra no seu ministério, entra dentro desse governo, ele entra debaixo dessa verdade, desse manto revelatório, e ele passa, e a gente descobre uma outra pessoa que a gente não sabia. É quando você entra debaixo da promessa de Deus, e eu quero viver debaixo dessa promessa e da voz divina, porque quando Abraão, ele saiu, ele ouviu uma voz e disse assim, sai, ele saiu. Deus conduziu aquele homem a um propósito de fé, e ele fez com que aquele homem experimentasse ser pai de multidão, e Deus está regendo pessoas nesse tempo, e ele não vai falar lá do céu assim, extraordinariamente, ele vai usar pessoas. Você tem que identificar quando uma pessoa é colocada na sua vida, e é Deus purinho dizendo, olha, faça isso, vai por essa direção. É quando Deus usa o seu pai, quando Deus usa a sua mãe, é quando Deus usa o irmão da igreja para te encaminhar, para direcionar você, e você fala, eu entendi, Deus é o Senhor que está falando, e você tem ouvidos para ouvir, e você vai nessa direção. Você sabe que Deus estará com você, você está no caminho, você está debaixo de uma verdade, Deus te constituiu. É quando você muitas vezes ouve o seu pai e sua mãe fala, eles estão criando cercas para te proteger, e eles falam, não faz, e você entende, é Deus falando comigo através do meu pai, a sua vida vai ser diferente. É quando você entende que Deus constituiu um sacerdote para orientar a sua vida, e você fala, eu vou ouvir a voz do meu pastor, eu vou ouvir a voz desse profeta que é homem de Deus, dessa mulher de Deus da minha vida. A igreja foi chamada para ser alguém que ouve a palavra de Deus. Jesus estava dizendo, Jesus estava conclamando aquelas pessoas a ouvirem ele, entenderem quem ele era. É quando isso aconteceu na sua vida, Nilton. Quantas vezes você me procurou e falava, pastor, eu vou sair, eu falava, não sai, vou sair, não sai, vou sair, eu falava, não sai, mas chegou um dia que eu preguei uma mensagem, ele veio, pastor, eu vou sair, eu falei, sai agora, porque você está debaixo de uma orientação profética, você se arrependeu de sair, tem homem de Deus nessa casa, tem profeta de Deus, eu falo com autoridade no nome de Jesus, irmãos, não é alguém que está visitando essa casa. Quantas vezes eu dou conselho para alguém, a pessoa fala, eu vejo que a pessoa não se importa muito, eu falo assim, não falo mais, meus irmãos, que eu não estou brincando de ser homem de Deus. Deus continua falando na terra, Deus continua falando na terra, Deus continua fazendo, e Ele faz a partir daquilo que Ele fala. Ele faz a partir daquilo que Ele fala. Estou sentindo algo diferente aqui. Meu Deus. Quando a gente entra nessa dimensão profética, as coisas nos levam, nós vamos para um caminho que, falo, meu Deus. Eu lembro uma vez que uma missionária veio e pegou nos meus pés, falou assim, você vai pisar terra estranha. Eu falei, rapaz, que negócio é esse?
E aí Deus foi me colocando em tantas terras estranhas que eu nem imaginava. Mas na hora que ela falou, eu falei, é Deus clarinho que está falando. É Deus clarinho, a gente precisa viver nessa dimensão. A gente vive muito com planejamento humano, sabe? Estratégias de coach. Tudo bem, isso daí ajuda, queridos. Mas não tem nada mais poderoso de você ouvir aquele que diz para Elias, Elias, vai lá e afronta Acabe. E depois de você ir lá e falar para Acabe que não vai chover, vai para o Querite, porque eu já dei ordem aos corvos para te sustentar. Quando acaba a água do Querite, ele fala, sai daqui porque eu já dei ordem para uma viúva, a viúva de Sarepta, que nem era do povo de Israel, te sustentar. Esse é o nosso Deus, ele vai conduzindo a gente pela fala, pela palavra. É quem dá a marcha, quem dá o tom da igreja não é o homem, quem dá o tom da igreja é Deus, é a voz de Deus, é Deus que aponta para onde a igreja vai, meus irmãos. E nós precisamos no individual, no pessoal, viver nessa dimensão. Essa dimensão é extraordinária. É quando você se abre e diz, Senhor, eu quero viver a minha vida ouvindo a sua voz, sendo dirigida pelo Senhor. Não dou nenhum passo, Senhor, se o Senhor não for comigo. Deus está nos chamando, irmãos, para viver nessa dimensão. É uma dimensão gloriosa, é uma dimensão majestosa. É o rei falando e os seus súditos ouvindo. Deus nos chama para isso. Ai, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Irmãos, como que isso é tremendo, né? Eu lembro, no início do ano foi um ano, a gente teve que tomar decisões em várias áreas. E aí, uma das decisões era disciplinares, eu não imaginava que eu ia passar isso, por isso. Olha como que é o extraordinário de Deus. De repente eu terminou um culto, a irmã me procura e fala, pastor, eu queria contar um sonho para o senhor. E ela conta um sonho. Eu falo, rapaz, esse sonho aí está estranho. Ela falou assim, alguém vai te dar uma facada e vai sangrar. Eu estava orando com uma mulher, e eu nem conheço essa mulher. E essa mulher, ela falou para mim, eu estava orando com essa mulher, e essa mulher teve essa visão com o senhor 3 vezes. E alguém vai dar uma facada no senhor. E eu via sangrando. Eu vi esse sonho e falei, irmã, conta esse sonho na igreja. E depois eu fui orar com uma intercessora minha em Várzea Grande. Quando eu cheguei na casa dela, nós levamos o alimento para ela e sentamos, aí começamos aquele momento de mistério, ela entrega, de repente ela começou a dizer a mesma coisa que a mulher estava dizendo no sonho. Mesma coisa, a mesma revelação. Aí vem um rapaz pregar no período de retiro de carnaval na igreja, e ele prega uma mensagem extraordinária, no final, a mesma coisa, Deus falando. Eu falei, rapaz, Deus está fazendo algo, está falando algo. De repente termino um culto, na sexta-noite, a gente ainda tinha culto à noite, de repente chega um rapaz, um irmão da igreja, chega um menininho de 10 anos e fala assim, pastor, eu tive um sonho com o senhor. E o sonho é a mesma coisa, na mesma direção. Eu falei, rapaz, Deus está falando claramente. Sabe que alegria que eu tenho, irmãos, de poder viver uma vida sabendo que o nosso Deus é real e Ele fala. E tudo que ele falou cumpriu. Jorginho vem lá do Rio de Janeiro, vai sendo usado por Deus e fala assim, olha, eu estou vendo aqui, 2 punhais sobre a mesa, 2 pessoas te traindo. Gente, sabe o que é isso? É um Deus que continua falando. Esta igreja está aberta para o falar de Deus e para o fazer de Deus. Ninguém vai parar a voz de Deus no nosso meio. Ninguém vai parar a voz de Deus no nosso meio. E Jesus está dizendo, eu estou falando isso porque Deus está falando com alguém aqui. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quando eu ouvi essas coisas eu falei, essa pessoa está falando em nome de Deus. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Opa, é o vento. Gente, Jesus está dizendo, e ele finaliza essa parte, a gente finaliza essa parte, depois o registro é da multiplicação dos pães. Jesus está dizendo assim, até o próprio Moisés falou de mim. Mas vocês não estão crendo no Moisés? O que eu quero levar você nessa manhã, nessa devocional que nós fizemos aqui, é compreender
a identidade de Jesus e como você deve se relacionar com Jesus como filho de Deus, como enviado de Deus. O que eu quero que você compreenda nesta manhã é que o Pai está fazendo algo na terra e Ele deu a nós a oportunidade de escolhermos, nos encaixar, de nos encaixar naquilo que o Pai está fazendo. O que eu quero que você entenda nesta manhã, a importância de nós podermos ter Jesus como base fundamental da nossa vida cristã. Quanta gente titubeando, ela está mais alicerçada na igreja do que em Cristo. Ela fala assim, qualquer coisa, eu não gosto mais da igreja, não gosto mais do pastor. Não, o nosso negócio é gostar de Jesus e fazer a vontade de Deus. O que eu quero que você entenda nessa manhã é o mistério que Deus tem para a sua vida, de você fazer a sua vida, construir a sua existência, a sua forma de ser, com base na voz de Deus e nos enviados de Deus. Nos enviados de Deus. Eu lembro que eu estava falando no culto de honra ao pastor Mauro lá em Campo Grande, e uma das coisas que eu disse assim, eu tinha um mentor, perdi um mentor. E hoje, nós temos uma carência de mentores. Você tem que ter um mentor que está à sua frente. Não adianta você ter um cara que está no mesmo patamar que você, ele tem que estar na frente para você aprender com ele. E eu estava falando para a Valesca, meu amor, eu tenho um que cuida do meu coração, que a gente abre o coração, mas eu preciso de alguém que esteja estrategicamente na frente, alguém que tenha uma percepção espiritual. Eu falei, eu preciso, porque essa pessoa vai ser voz de Deus para a minha vida. Voz de Deus para a minha vida, você precisa de pessoas assim. Quantas pessoas que andam por elas mesmas. Jesus está dizendo, Jesus disse, olha, eu fui enviado do Pai, vocês não me ouvem. É quando você sabe que claramente Deus colocou aquela pessoa na sua vida, Ele está dizendo assim, olha, eu estou te guiando, estou te orientando por meio da vida desta pessoa. Quantas vezes eu vejo irmãos aqui sendo boca de Deus para a vida de muitas pessoas. Essa semana eu estava lá em Campo Verde, e aí eu vi um menino na casa do Alexandre, com o Alexandre para todo lado, menininho meio perdido assim, nem sabia o que fazer. Eu falei assim, Deus colocou o Alexandre na vida deste menino, como enviado dele para dar direção para a vida dele. Quem é instrumento de Deus para a sua vida? Jesus veio e foi rejeitado. Meu irmão, passe a aceitar as pessoas que são de Deus, e que muitas vezes vão corrigir você, vão disciplinar você, e você entende assim, você fala assim, meu Deus, eu tenho que me curvar diante disso. Eu lembro uma vez que o pastor Mauro me deu uma cacetada, irmãos, eu baixei a cabeça assim e falei, meu Deus do céu, pisei na bola, mas eu falei, eu entendi que é Deus falando comigo. Jesus foi enviado, as pessoas não identificaram que Jesus era aquele que vinha como luz e como verdade para conduzi-los à vida de Deus. Deus tem uma vida dele para você. Deus quer vivificar você, quer que você viva na verdade dele. Mas para isso você precisa entrar no caminho de Deus. E para isso você precisa de pessoas que sejam enviados de Deus para poder colocar você nesse caminho. Incline na sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta manhã. Obrigado por esse vento, sopra no nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta uma igreja. Ó Deus, que seja uma igreja sensível à voz do Senhor. Levanta uma igreja comprometida, ó Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, não nos tire, ó Deus, não nos deixe fora desse despertamento da igreja do Senhor no mundo. Queremos, ó Deus, estar cumprindo aquilo que o Senhor comissionou e confiou a nós. Pai, em nome de Jesus, dirige a minha vida, Senhor. Dá-me sabedoria, discernimento, para poder entender qual é a sua vontade e o plano do Senhor para a minha vida, para esta igreja, nesse tempo tão desafiador. Quantas pessoas perdidas, quantos líderes recuando, quantos crentes com medo nesse tempo, Pai. Nós devemos ter e adotar as medidas protetivas, mas nós não podemos deixar o medo nos conter, ó Pai. Nós somos um povo que foi lançado na terra com uma missão. Nos alegramos, ó Deus, quando nós vemos o irmão Ricardo trabalhando ali no meio de tanta gente contaminada,
pregando o evangelho, tocando o violão, cantando e sendo canal de Deus. A gente vê que ele está dentro daquilo que o Senhor confiou para ele. Nós vemos tantos irmãos visitando mesmo no meio da pandemia, mas tomando as medidas necessárias, mas entendendo que o Senhor tem um chamado para eles. No meio de um tempo, ó Deus, onde muitos estão, ó Deus, retidos, estão contidos, ó Deus, eu quero louvar ao Senhor pela marcha desta igreja. Eu quero louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que têm, ó Deus, pegado no arado, ó Pai, e não têm olhado para trás. Pai, vivifica a tua igreja, renova, Senhor, traz ânimo, Pai, traz disposição e abre os nossos olhos espirituais para poder enxergar, ó Deus, esse movimento do Senhor na terra. Nos ajude, ó Deus, a não ficar fora disso. Pai, ministra o coração do teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, amém.